Temos sim ótimas notícias depois do primeiro amistoso, o primeiro de dois amistosos que o Fluminense vai disputar até voltar a campo definitivamente para iniciar o segundo semestre contra o Bragantino no próximo dia 17 de julho. Ontem, Fluminense e Nova Iguaçu, 6-1, goleada acachapante. O resultado, na verdade, é o que menos importa, na minha opinião. Algumas boas notícias, boas observações e bons sinais também que a gente pôde tirar desse jogo, que, claro, não define absolutamente nada, não é essa partida que vai dizer que o Fluminense voltará melhor para esse segundo semestre, que está mais forte, que esse ou aquele jogador está jogando muito melhor. Domingo, por exemplo, contra o Bahia, a gente já vai ter um adversário mais complicado, um adversário de Série A de Campeonato Brasileiro. Mas ontem, para efeitos de observação, de análise, dá para tirar, sim, algumas coisas boas. Muito bom dia para você. Nesta quinta-feira, a gente chega com esse primeiro conteúdo aqui no canal do Leste. Você pode deixar o seu like aí, se inscrever também aqui no canal. E é muito bom poder falar de jogo novamente, né? De jogo do Fluminense. Ontem, até brinquei na transmissão, que a gente estava com saudade. Realmente, eu particularmente estava com muita saudade de ir para o Maracanã, de fazer um jogo. E aí, quando o Fluminense leva aquele gol do empate, com 9 minutos, gol de bola parada, com falha do sistema defensivo, eu falei, cara, eu acho que já deu para matar a saudade já. Mas, enfim, depois vieram os gols e o jogo ficou muito mais leve. Como eu falei, o resultado aí não é relevante, até porque o Nova Iguaçu foi um adversário muito frágil, né? Um time que exigiu muito pouco da defesa do Fluminense e que no seu sistema defensivo deixou muito espaço. E isso, claro, facilita um pouco a vida de todo mundo. Mas ainda assim, eu acho que vale destacar, ofensivamente o Fluminense produziu bastante. A gente viu um ataque buscando, uns jogando mais do que outros. Para mim, o primeiro tempo, até saírem, na verdade, tanto o Savarino quanto a Costa jogaram muito, amassaram realmente dentro de campo, estavam fazendo o que bem queriam. Lembrou a melhor fase deles juntos ali. O Savarino, ele termina o primeiro semestre antes da Copa do Mundo, não estava jogando bem. Há algum tempo a gente vinha falando isso. E aí esse bom jogo dele, dos dois ali, fez lembrar realmente os bons momentos dessa dupla no primeiro semestre. Eles, tudo que era bola importante, relevante, de chegada no ataque, de criação, passava pelos pés ou do Savarino ou do Acosta. A gente teve um Kevin Serna titular apagado de uma forma geral, uma atuação bem fraca, assim. O que preocupa, não vai ser esse o jogo que eu vou tirar conclusões definitivas, né? Desse já tá mal, já não serve, já não presta, nem que, agora temos uma máquina, metemos 6-1 no Nova Iguaçu, não. Mas quando você tem um adversário frágil pela frente, com muito espaço para jogar, você não consegue jogar, me preocupa um pouco. O Serna ontem teve uma atuação bem fraca, na minha opinião. E é um cara que está brigando por posição. Ele jogou na ausência do Canóbio, né? Normalmente seria o Canóbio o titular. E o Hulk, claro, a gente vai falar do Hulk, uma estreia, um primeiro jogo, primeiras impressões. E aí tem dois lados esse primeiro jogo do Hulk. Ele perde 2 gols que um jogador do nível dele tem que fazer, principalmente o primeiro, que é logo aos 4 minutos, que o Fluminense com 4 minutos já teve 2 chances cara a cara. Uma com a Costa, que ele joga pra fora, e outra com o Hulk. Cara a cara ele chutou pra fora. E depois, já no final do primeiro tempo, um cruzamento espetacular do Savarino, que é uma bola mais difícil, porque ela quica antes, tem que pegar de cima pra baixo, né, pra dar a direção. Ele acabou jogando por cima do gol. Foram as 2 grandes chances que ele teve. No segundo tempo teve um passe do Acosta, que ele chutou, mas o goleiro saiu e aí abafou. Então ele perde esses 2 gols, o Fluminense sai atrás, mas faz o gol com o Hércules, numa jogada do Savarino, que ele mesmo poderia ter feito o gol. O Hércules sai de cabeça, mostrando presença de área, depois o Savarino. Aí tem o empate do Nova Iguaçu, que é uma jogada que a gente cansou de ver o Fluminense sofrer, né, na pré-Copa do Mundo. Foi um dos motivos que fez a gente ficar cada vez mais preocupados com essa zaga,
com essa dupla de zaga, principalmente, jogou ontem, James e Freitas, e a gente clamava desesperadamente por reforços. Ainda bem chegou o Thiago Silva, mas ainda não está jogando. E aí ontem o Fluminense leva um gol para mim, com falha do Fábio também. O Freitas sobe, não acha a bola, tem uma questão de tempo de bola, o René não consegue marcar o Zavola, que é o jogador do Nova Iguaçu, e o Fábio não sai, uma bola que dava para ele ter saído, e leva o gol. Enfim, uma falha generalizada do sistema defensivo que aconteceu várias e várias vezes ao longo do primeiro semestre. Eu espero que agora com o Thiago Silva isso possa ser resolvido, ou pelo menos boa parte dos problemas. E aí depois, enfim, o Fluminense chega virada ali com o gol do Savarino. Aí eu começo a destacar um ponto que eu acho foi muito interessante observar. E é o que eu mais estava curioso para ver, na verdade. A dinâmica, a movimentação, o entrosamento e entendimento do Hulk com os jogadores de ataque, principalmente com o Lúcio Acosta. Porque o Hulk é um cara que sai muito da área e ele vai buscar muito a Costa essa aproximação. E essa aproximação, se eles tiverem entrosamento e se entenderem bem, pode render muita coisa interessante. E aí rendeu essa jogada em que o Hulk recebe, passe curto, pivô, passe curto, o Acosta vem na velocidade de trás, faz cruzamento, gol do Savarino. E por que eu estou falando que isso é importante? Porque o Hulk é um jogador muito inteligente também, qualificado. E você junta jogadores inteligentes e tende a sair coisa boa. A mesma jogada acontece no segundo tempo. De forma diferente, mas a mesma lógica. O Hulk recebe do Acosta, faz o pivô, passe curto, o Acosta vai, já recebe e dá o passe para o Savarino fazer o gol. Jogada muito parecida. Só mudou o lado ali. Então, isso faz com que você vai gerar uma insegurança na última linha, de marcação na última linha do adversário, porque o Hulk é um jogador que se movimenta muito, então o zagueiro, por vezes, vai ficar na dúvida, eu saio para marcar ele, ou eu marco a zona aqui do campo, eu dou o bote ou não dou, isso gera insegurança, isso vai fazer o Hulk muitas vezes flutuar no entrelinhas, vai se aproximar do Acosta e abre espaço para os jogadores de lado que tendo inteligência, o Savarino vai entrar, vai fazer a diagonal, vai ter espaço, porque o Hulk está abrindo esse espaço. Canóbio, Serna, quem estiver do outro lado, a mesma coisa, eventualmente até o John Kennedy. Então é muito interessante para mim, é um saldo, apesar dos gols que ele perdeu, foi positivo ter visto essa dinâmica. E eu espero que ela dê muito certo. O Fluminense depende muito do Acosta, não tem muito o que fazer. Não tem muito, tecnicamente depende muito dele. Mas ele vai ter com quem dialogar. Ele vai ter um jogador agora que é uma referência, que é um cara que faz o pivô, mas é um cara que sai da área, é um cara que vai chegar para finalizar também, é um chute de média distância. Então foi legal ter observado isso. Aí sai o terceiro gol, depois sai um golaço do Martinelli, chapada, coisa linda no ângulo, um golaço. E ele já vinha fazendo uma boa partida. E aí, depois o Zubeldia começou a mudar. Já era a ideia, né? Trocar os atacantes e tal. Começou a mudar todo mundo. Foi mudando até mudar o time inteiro. E aí, no fim das contas, ele foi para um 4-2-4. Deixou o Alisson, que não entrou bem, com o Juan no meio de campo. Vou jogar no garoto. Um 4-2-4 com mais dois garotos, o Riquelme e o Wesley Natan, lá pela esquerda, com o Germancano e John Kennedy por dentro, né? Ou seja, dois centroavantes, se movimentando bastante os dois. E foi legal, o time a partir daí continuou pressionando, continuou atacando, continuou buscando o gol. O John Kennedy consegue fazer o gol dele, uma boa jogada que depois ele limpa e finaliza. O Cano já tinha quase marcado o gol numa jogada logo na sequência, chute que ele pega de primeira, o goleiro faz uma defesaça e depois um gol muito bonito, mais um gol, mais uma vez, muito coletivo também do Fluminense. Uma jogada que o Juan, ele consegue se antecipar e dar sequência, fazer a bola chegar ali, se eu não me engano, foi pro próprio John Kennedy. Ele dá o passe pro Riquelme, o Riquelme serve de Germancano, que vai lá e faz o gol. Você vê quantos participaram dessa jogada. O garoto, o Juan, foi fundamental no meio de campo para fazer ela dar certo. Perdão, na verdade, esse lance que eu descrevi foi o gol do John Kennedy. Depois, o gol do Cano, ele sai numa pressão dos dois garotos, do Juan e do Riquelme.
né? Os dois chegam juntos pressionando, a bola sobra ali para o Cano. Então, qual outra boa notícia? Riquelme entrou bem, ele já tinha entrado bem em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, Santos, né, principalmente. O Wesley Natan tinha tido poucas oportunidades ainda, mas Cano e John Kennedy entraram se movimentando bastante e fizeram gols. E como foi bom ver Germán Cano fazendo um gol novamente. Há muito tempo a gente não poderia, mas não é um jogo oficial e tal. Mas, pô, de qualquer forma, é muito bom. Foi muito bom ver ele marcar novamente. É sempre muito bom, sempre muito especial. Ele entrou com o nome sendo cantado e, assim, deu para ver que ele está com muita desenvoltura na movimentação. Eu acho que esse tempo de paralisação também para ele foi muito importante e ele pode ser útil nesse segundo semestre, tomara que seja. Sobre o Juan, eu já tinha escutado desse garoto, mas não tive a oportunidade de ver tantas vezes assim jogando. Já tinha algumas referências, mas não conhecia tão bem. E, cara, vale destacar esse moleque pela personalidade. E já deu para ver assim, que ele tem porte, tem firmeza. Me agradou muito esse garoto. Tomara que ele consiga treinar agora com o time profissional, com a saída do Bernal. Tomara que ele... Não vou falar ter chance, porque a gente sabe que, infelizmente, hoje o Xerém não é prioridade no Fluminense, mas esse moleque parece ter muito talento, parece ter muita qualidade. E me surpreende muito um garoto que chega, que nunca jogou no profissional, com essa personalidade, pedindo a bola o tempo inteiro, marcando alto, chegando firme e tal. Gostei muito do que eu vi desse garoto. Gostei muito. O Fidelis não é surpresa, né? Foi bem mais uma vez e tal. Não é nenhuma surpresa, a gente já fala do Fidelis há muito tempo, mas confesso que o Juan acabou chamando um pouco a atenção ali. Tem aquela, né, cabeleira dele, já chama atenção e tal, mas foi muito bom vê-lo em campo. Tomara que contra o Bahia ele tenha alguma chance novamente, porque é sempre muito bom você ver um moleque assim subindo, chegando no profissional, tendo oportunidade, e aproveitando, né? E tendo coragem ali realmente para jogar. Enfim, acho que, como eu falei, é um jogo que não é para se tirar conclusões definitivas, mas sim, tem algumas boas notícias dentro da ideia do que é fazer um amistoso como esse contra um adversário mais fraco. É para você justamente aos poucos, é o primeiro jogo, todo mundo voltando muito. O Hulk não jogava 3 meses, muito tempo parado, então para soltar um pouco ali a musculatura, né, para dar rodagem para essa galera, para dar um pouco de minutagem, para você sair um pouco do dia a dia de treino e ir para um ambiente de competição que é um estádio. E aí você observa aquilo que o jogo te permite. Né? A gente viu um time produzindo bastante, criando bastante, dinâmicas interessantes. Vamos ver agora contra o Bahia, que é um adversário mais forte no final de semana. Talvez com a possibilidade de ter Thiago Silva, algo que não é certo ainda. Vai depender dos próximos dias. Até sexta-feira, até sábado, a gente vai ter uma ideia melhor do que o Zubeldia vai apresentar nesse segundo amistoso. Beleza, pessoal? É isso. Deixa aí, gostou do jogo, assistiu. Aos poucos a gente voltar, né, à normalidade, à vida real. Já foi bom estar novamente no Maracanã, tá? Deixa o like, se inscreva no canal, a gente volta com mais informações, ainda repercutindo a vitória goleada de 6-1 para cima do Nova Iguaçu.